Quem é realmente Andrew Garfield por trás dos holofotes e além do traje do Homem-Aranha? Este ator percorreu um caminho fascinante, desde sua infância na Inglaterra até os palcos mais prestigiados de Hollywood, enfrentando desafios que poucos conhecem. Aclamado por seus papéis em A Rede Social, Boy A, Garfield mostrou ser muito mais do que um super-herói. E, o mais importante, o que o levou a arriscar sua carreira e reputação em busca de papéis que lhe permitissem crescer como artista. Número 1. Primeiros anos e origens familiares. Andrew Garfield nasceu em 20 de agosto de 1983 em Los Angeles, Califórnia, mas sua vida e carreira são marcadas por uma interessante combinação cultural e uma viagem transatlântica desde muito cedo. Vindo de uma família que une raízes americanas e britânicas, a história familiar de Garfield inclui ancestrais que emigraram para o Reino Unido vindos da Rússia, Polônia e Romênia, o que traz uma herança cultural rica ao seu histórico. Seu pai, Richard Garfield, um treinador de natação californiano com ascendência judaica, e sua mãe, Lynne, uma professora de jardim de infância inglesa de Essex, formaram um lar onde a diversidade cultural era a norma. Na Inglaterra, eles se estabeleceram em Epsom, uma pitoresca e tranquila cidade localizada no coração de Surrey, um condado conhecido por sua beleza natural e serenidade. Foi neste ambiente acolhedor e pacífico que Andrew Garfield passou toda a sua infância e os anos formativos de sua juventude, crescendo e desenvolvendo-se longe do burburinho das grandes metrópoles. Nesse ambiente britânico, o jovem Andrew teve uma educação tradicional e absorveu costumes e valores próprios da cultura britânica, o que contribuiu para a sua habilidade de interpretar personagens com grande autenticidade, fossem em papéis com sotaque americano ou britânico. Apesar da estabilidade em casa, sua vida em Epsom não estava destinada a seguir um caminho convencional. Garfield era uma criança curiosa, cheia de energia e com interesses diversos. Desde muito cedo, demonstrou uma paixão notável e um interesse genuíno por atividades bastante variadas, como a natação, a ginástica artística e até mesmo a filatelia, que é a prática fascinante de colecionar selos postais. No entanto, o destino e a própria arte lhe reservavam um caminho completamente diferente e inesperado. Seu interesse pelo teatro não surgiu de imediato, mas floresceu durante a adolescência. Andrew frequentou a Priory Preparatory School e depois a prestigiada Freeman's School, ambas na Inglaterra, onde começou a se envolver nas atividades de atuação escolar. Sua criação em um ambiente britânico internacional, somada ao contexto multicultural de sua família, permitiu que Garfield desenvolvesse uma sensibilidade artística única, uma capacidade de enxergar o mundo por diversas perspectivas culturais e de se integrar em diferentes contextos. Número 2. Começos no teatro. A paixão de Andrew Garfield pela atuação não surgiu da noite para o dia. Aos 15 anos, em plena adolescência, ele descobriu um novo mundo quando começou a se interessar pelo teatro. Até então, Garfield não havia considerado a atuação como uma vocação, mas ao participar de um grupo de teatro local, algo mudou. O jovem Andrew ficou fascinado pela magia de interpretar diferentes personagens e pela intensidade das emoções que podia explorar no palco. À medida que seu interesse pela atuação crescia, Garfield decidiu formalizar sua formação e ingressar na Royal Central School of Speech and Drama, em Londres, uma das escolas de teatro mais prestigiadas do Reino Unido. Lá, teve a oportunidade de aprender com mestres renomados e aperfeiçoar técnicas de atuação que o ajudariam a forjar seu próprio estilo interpretativo. A escola lhe permitiu explorar diferentes facetas da atuação, desde a interpretação no palco até o controle da voz e a oratória, elementos que mais tarde aplicaria em sua carreira no cinema. Garfield não apenas assistia às aulas. Ele dedicava horas extras para praticar e tirar o máximo proveito de cada lição, convencido de que seu futuro estava no mundo da atuação. Os anos na Royal Central School não só lhe deram a oportunidade de aprender, mas também de trabalhar em equipe, colaborar com outros estudantes apaixonados e receber feedback construtivo.
Esses elementos foram fundamentais para o seu crescimento como ator, pois lhe permitiram desenvolver uma grande humildade e uma ética de trabalho sólida. Andrew aprendeu que atuar não é apenas uma questão de talento, mas de compromisso e dedicação, valores que ele adotou como fundamentais para a sua vida. Um momento decisivo aconteceu quando Garfield, durante uma aula, experimentou pela primeira vez o que significa mergulhar completamente em um personagem. Embora ainda fosse um estudante, essa experiência revelou-lhe que a atuação lhe permitiria explorar aspectos da humanidade de uma forma profunda e emocional. Essa realização não só aumentou sua motivação, como também lhe deu um propósito claro. Ele queria se dedicar à atuação com todo o seu ser, buscando sempre entregar interpretações autênticas que ressoassem no público. A formação em teatro também lhe permitiu conhecer outros jovens atores que compartilhavam da mesma paixão. Nesse ambiente, Garfield encontrou inspiração, amizade e uma rede de apoio que o acompanharia ao longo de sua carreira. Além disso, Londres, com sua cena teatral vibrante, lhe proporcionou inúmeras oportunidades para assistir a produções profissionais e observar atores consagrados em ação. Garfield via cada peça de teatro como uma aula extra, estudando cada detalhe, desde a interpretação até os efeitos de iluminação, para enriquecer seu próprio conhecimento e técnica. Número 3. Primeiros papéis teatrais. No ano de 2004, Andrew Garfield deu o passo definitivo rumo ao mundo profissional do teatro. Aos 21 anos, ele estreou nos palcos com produções como Mercy, no Soho Theatre de Londres, seguido por sua atuação em Kiss, no Royal Exchange Theatre de Manchester. Esses primeiros papéis foram fundamentais para consolidar sua carreira e chamar a atenção da crítica, que não demorou a reconhecer seu talento emergente. Apesar de serem papéis modestos, Garfield brilhou por sua intensidade e sua capacidade de se entregar completamente aos personagens, mostrando desde o início uma dedicação que o diferenciava de outros atores iniciantes. Em Mercy, Garfield interpretou um personagem complexo que exigia grande expressividade emocional. A peça explorava temas de empatia e sacrifício, e a atuação de Andrew deixou claro que ele havia encontrado no teatro seu verdadeiro lar. Sua atuação chamou a atenção do público e da crítica, que o descreveram como uma força no palco, capaz de transmitir uma intensidade e profundidade emocional pouco comuns para a sua idade. Essas críticas positivas não só elevaram seu perfil, como também lhe deram uma enorme motivação para continuar aperfeiçoando sua arte. Seu papel seguinte em Kiss, no Royal Exchange Theatre, permitiu-lhe consolidar ainda mais sua posição como um dos jovens atores mais promissores da cena teatral britânica. Kiss abordava temas sociais profundos e exigia uma interpretação cheia de nuances e sensibilidade. Andrew assumiu o desafio com a mesma dedicação que havia demonstrado em Mercy, e sua atuação lhe rendeu o prêmio Men Theatre Award, um reconhecimento que, no teatro britânico, é considerado uma grande honra. Esse prêmio era, em muitos aspectos, a validação que ele precisava para continuar apostando em uma carreira na atuação. Esses primeiros papéis não só lhe proporcionaram experiência, mas também uma compreensão valiosa das exigências da atuação profissional. Garfield aprendeu a trabalhar sob pressão e a adaptar seu estilo a diferentes gêneros e temáticas. As exigências de cada peça o impulsionaram a explorar a complexidade de seus personagens e a se conectar com o público em um nível profundo. Essa experiência lhe permitiu desenvolver um estilo próprio, uma combinação de vulnerabilidade e precisão que capturava a essência de seus personagens e transmitia autenticidade. Além das experiências individuais em Mercy e Kiss, Garfield começou a perceber os benefícios de fazer parte de uma equipe criativa. No teatro, a colaboração é essencial, e Andrew gostava do processo de cocriação, dos ensaios às apresentações ao vivo. Ele aprendeu a aceitar feedback e a trabalhar em estreita colaboração com diretores, escritores e outros atores, o que enriqueceu sua perspectiva sobre atuação e arte performática em geral. Número 4. Estreia na televisão. Série Sugar Rush.
Andrew Garfield fez sua primeira aparição na televisão na série britânica Sugar Rush, exibida em 2005. O programa, que retratava a vida de adolescentes britânicos, abordava temas de autodescoberta, relacionamentos complexos e os desafios da juventude, tudo dentro de um tom novo e uma abordagem muitas vezes irreverente. Embora o papel de Garfield tenha sido breve, sua aparição na série foi suficiente para chamar a atenção do público e da indústria, abrindo caminho para ele no meio televisivo. Em Sugar Rush, Garfield interpretou um personagem secundário, mas seu talento e carisma fizeram com que ele se destacasse na tela. A série, que rapidamente ganhou popularidade no Reino Unido, lhe proporcionou uma plataforma para alcançar um público mais amplo e permitiu que ele demonstrasse sua versatilidade como ator. Andrew sabia que, embora seu papel não fosse o principal, aquela era uma oportunidade de ouro para se fazer conhecido em um meio diferente do teatro, onde até então havia concentrado seus esforços. A série girava em torno da vida de uma jovem chamada Kim, que explorava sua identidade e sexualidade em um ambiente repleto de desafios e experiências adolescentes. Sugar Rush conseguiu criar uma grande conexão com o público adolescente, que via refletidas suas próprias lutas nos personagens da série. Embora a trama principal não girasse em torno do personagem de Garfield, sua atuação deixou uma impressão duradoura, pois trouxe autenticidade e frescor ao seu papel, complementando de forma eficaz as dinâmicas dos protagonistas. Apesar do pouco tempo em cena, esse papel foi decisivo para Garfield, pois lhe deu a oportunidade de aprender sobre as diferenças entre atuar no teatro e na televisão. No teatro, o tempo para preparar e desenvolver cada cena é maior e o ator pode receber feedback direto do público. Na televisão, por outro lado, as cenas são gravadas uma após a outra, o que exige uma abordagem diferente. Garfield se adaptou rapidamente a essa dinâmica, demonstrando que podia se sair com a mesma habilidade tanto no palco quanto diante das câmeras. O sucesso de Sugar Rush atingiu níveis inesperados quando a série foi premiada com um Emmy Internacional, o que aumentou ainda mais sua popularidade. Para Garfield, fazer parte de uma série reconhecida internacionalmente foi um marco importante, pois lhe permitiu consolidar sua imagem pública e adquirir experiência no meio televisivo. Embora esse fosse apenas o começo de sua carreira diante das câmeras, o jovem ator soube aproveitar cada segundo em cena para aprimorar sua técnica e aprender com seus colegas. Número 5. Participação em Doctor Who. Em 2007, Garfield deu um passo significativo em sua carreira ao participar de Doctor Who, uma das séries de ficção científica mais antigas e queridas da televisão britânica. Doctor Who não é apenas um programa de televisão, é um fenômeno cultural que vem entretendo gerações de espectadores desde seu início em 1963. Esse papel foi importante para Garfield, que apareceu em 2 episódios da série na 3ª temporada, interpretando Frank, um jovem americano preso em uma situação perigosa em Nova York durante a Grande Depressão. A aparição de Garfield em Doctor Who permitiu que ele alcançasse um público diverso e fanático, já que a série conta com seguidores fiéis ao redor do mundo. Embora não tenha sido um papel principal, o personagem Frank foi essencial no arco narrativo dos episódios em que participou, intitulados Daleks in Manhattan e Evolution of the Daleks. Nesses episódios, o Doutor, acompanhado de sua companheira Martha Jones, enfrenta uma de suas nêmesis mais icônicas, os Daleks, uma raça de extraterrestres com aparência de robôs que representam o mal absoluto. Frank, o personagem de Garfield, se junta à luta e desempenha um papel fundamental na história. Interpretar Frank foi um desafio interessante para Garfield, pois o personagem era americano e a trama exigia uma interpretação que mostrasse tanto vulnerabilidade quanto coragem. Frank era um jovem humilde e trabalhador, preso em uma situação difícil por causa da época da Grande Depressão. Seu senso de justiça e sua coragem o levaram a se envolver na batalha contra os Daleks, embora, como muitos personagens de Doctor Who, eles tivessem desvantagem diante desses inimigos poderosos.
Garfield conseguiu dar a Frank uma humanidade e uma profundidade que o tornaram memorável, fazendo com que o público se identificasse com ele apesar do contexto fantástico. A passagem de Garfield por Doctor Who não passou despercebida pelos fãs da série, que reconheceram seu talento e a autenticidade que trouxe ao seu personagem. Em uma série onde os personagens costumam ser carismáticos e pouco convencionais, Garfield conseguiu se destacar mostrando uma versatilidade que o permitia se adaptar à narrativa de ficção científica sem perder a essência humana de Frank. Esse papel, embora breve, foi um indício do alcance dramático de Andrew e de sua capacidade de se conectar com o público, mesmo em papéis secundários. Trabalhar em uma série como Doctor Who também proporcionou a Garfield uma experiência inestimável em termos de ritmo e adaptabilidade. Ao contrário do teatro, onde o tempo de preparação para cada cena é maior, a televisão exige que os atores trabalhem com rapidez e precisão. Além disso, o fato de fazer parte de um universo de ficção científica exigiu que Andrew enfrentasse desafios diferentes dos de um drama convencional, já que precisava interpretar seu personagem em situações imaginativas e fantásticas, mantendo sempre a autenticidade de suas emoções. Número 6. Lions for Lambs e colaboração com estrelas de Hollywood. Em 2007, Andrew Garfield teve a oportunidade de trabalhar em um projeto que o colocaria ao lado de algumas das maiores estrelas de Hollywood, Lions for Lambs, dirigido por Robert Redford. Neste filme, Garfield contracenou com Tom Cruise e Meryl Streep, dois dos atores mais reconhecidos da indústria. Embora o papel de Garfield não fosse o principal, o filme lhe proporcionou uma experiência inestimável e permitiu que ele aprendesse com alguns dos grandes mestres da atuação e do cinema. Essa colaboração representou um salto importante em sua carreira, marcando sua transição para produções de maior orçamento e alcance internacional. Lions for Lambs é um filme político que aborda temas como responsabilidade, compromisso e o papel dos Estados Unidos em conflitos internacionais. A história se desenrola em 3 linhas narrativas que exploram as implicações da guerra e as decisões tomadas por aqueles que têm o poder de influenciar o rumo de um país. O personagem de Garfield, Todd Hayes, é um estudante universitário brilhante, embora um tanto apático, que enfrenta uma espécie de despertar moral após uma conversa intensa com seu professor, interpretado por Redford. A trama de Todd representa o dilema da juventude moderna, presa entre a apatia e o desejo de mudar o mundo. O papel de Garfield como Todd Hayes exigia que ele interpretasse um jovem desiludido e rebelde que, inicialmente, demonstra indiferença em relação a temas sociais e políticos, mas que gradualmente começa a questionar sua própria posição e responsabilidade. Esse tipo de personagem permitiu a Garfield explorar a complexidade da juventude e o processo de autodescoberta. A interação com o personagem de Redford no filme é fundamental, já que a conversa entre professor e aluno é um momento crucial na trama que levanta questões difíceis sobre responsabilidade individual e ação coletiva. Trabalhar sob a direção de Robert Redford foi uma experiência profundamente enriquecedora para Garfield, que descreve Redford como um mentor e um exemplo a ser seguido. A dedicação de Redford à arte cinematográfica e seu compromisso com temas sociais foram inspiradores para Andrew, que se sentiu motivado a dar o melhor de si em cada cena. Redford não foi apenas um diretor para Garfield, mas também uma fonte de sabedoria e orientação, guiando-o e ensinando-o a trabalhar com seriedade e a tratar cada papel com respeito. Além da experiência com Redford, dividir a tela com Meryl Streep e Tom Cruise foi um privilégio para Garfield. Embora não tenha tido muitas cenas ao lado de Streep, Garfield admirava sua habilidade de interpretar personagens complexos e autênticos. A presença de Streep no set foi uma inspiração constante e Garfield aproveitou cada momento para observar seu método de trabalho e aprender com seu enfoque detalhado e disciplinado em relação à atuação. Por outro lado, sua experiência trabalhando com Tom Cruise também foi notável.
Cruz, conhecido por seu profissionalismo e dedicação, deixou uma impressão duradoura em Garfield, que se sentiu inspirado pela ética de trabalho do ator e seu compromisso absoluto com cada projeto. Número 7. De interpretação em Boy A. O ano de 2007 foi decisivo para Andrew Garfield, que ganhou reconhecimento e aclamação da crítica por seu papel no filme britânico Boy A. Baseado no romance homônimo de Jonathan Trigal, o filme conta a história de Jack Burridge, um jovem que, após cumprir uma pena na prisão por um crime cometido na infância, tenta se reintegrar à sociedade sob uma nova identidade. A trama explora temas complexos como arrependimento, redenção e estigma social. E Garfield assumiu o desafio de interpretar um personagem com uma carga emocional profunda e um passado sombrio. Interpretar Jack Burridge exigia uma habilidade especial para mostrar as diferentes camadas de um personagem que carregava o peso de um crime cometido quando ainda era apenas uma criança. Garfield mergulhou completamente no papel, conseguindo expressar o arrependimento, a vulnerabilidade e o medo de Jack de uma forma excepcionalmente autêntica. Sua atuação em Boy A foi aclamada pela crítica e muitos a consideram uma das melhores interpretações de sua carreira. Garfield fez com que o público sentisse simpatia por Jack, um jovem que, apesar de seus erros, tenta desesperadamente reconstruir sua vida e encontrar um lugar em uma sociedade que o rejeita. Para Garfield, preparar o personagem Jack foi um processo desafiador que envolveu muita introspecção. Ele trabalhou minuciosamente na construção da personalidade de Jack, explorando como se sentiria alguém com um passado sombrio ao tentar levar uma vida normal. Para compreender melhor a dor e a complexidade do personagem, Garfield concentrou-se em estudar a psicologia de pessoas que, como Jack, cometeram erros irreparáveis na juventude e buscam uma segunda chance. Essa abordagem permitiu que ele interpretasse Jack com uma sensibilidade especial, evitando cair em estereótipos e conseguindo um retrato autêntico e cheio de nuances. A interpretação de Garfield foi amplamente reconhecida e seu trabalho em Boy A lhe rendeu o prêmio BAFTA de melhor ator, uma conquista impressionante para um jovem ator que estava apenas começando a ganhar notoriedade na indústria. Esse prêmio não só consolidou seu status como um ator talentoso, mas também abriu portas para projetos mais ambiciosos e papéis mais desafiadores. O reconhecimento da crítica e do público confirmou que Garfield tinha uma habilidade única para transmitir emoções complexas e para se conectar com a audiência em um nível profundo. Em Boy A, Garfield também demonstrou sua habilidade de expressar emoções intensas com sutileza. As cenas em que Jack tenta se adaptar a uma vida normal, mantendo seu passado em segredo, refletem uma tensão e um medo constantes. Através de pequenos gestos, olhares e silêncios, Garfield consegue comunicar o conflito interno de seu personagem, que constantemente se pergunta se merece uma segunda chance ou se está destinado a ser julgado por um erro que cometeu na infância. Essa dualidade é um dos aspectos mais poderosos de sua atuação, pois permite ao espectador experimentar a luta interna de Jack e questionar temas como o perdão e a justiça. Número 8. Vá a outra, The Other Boy and Girl. Participação em cinema histórico. Em 2008, Garfield fez parte do elenco de A Outra, um filme histórico que explorava a turbulenta vida das irmãs Bolena e sua relação com o rei Henrique VIII da Inglaterra. Baseado no romance homônimo de Philippa Gregory, a história girava em torno da luta por poder, amor e ambição das irmãs Anna e Maria Bolena, interpretadas por Natalie Portman e Scarlett Johansson. Embora Garfield tenha tido um papel secundário, sua participação nessa produção lhe proporcionou a oportunidade de se aprofundar no gênero histórico e de trabalhar ao lado de um elenco estrelado. Em The Other Boy and Girl, Garfield interpretou Francis Weston, um jovem cortesão que viveu durante o reinado de Henrique VIII. Embora seu papel fosse breve, a interpretação de Garfield trouxe autenticidade e uma sensibilidade especial ao personagem, que se move em um mundo cheio de intrigas e perigos na corte inglesa.
O filme foca nos desafios e sacrifícios das irmãs Bolena, que competem pelo favor do rei, mas o personagem de Garfield é apresentado como um reflexo da tensão e do medo que permeavam a vida na corte naquela época. A oportunidade de trabalhar em uma produção histórica foi um novo desafio para Garfield, que se preparou intensamente para o papel. Participar em The Other Boy and Girl exigiu que ele se adaptasse a um estilo de atuação diferente, onde a linguagem e os gestos precisavam refletir a época histórica e as normas da realeza. Além disso, Garfield teve que se acostumar a usar figurinos e acessórios típicos da corte do século XVI, o que o ajudou a mergulhar no ambiente da época e a entender melhor as complexidades de seu personagem. A atenção meticulosa aos detalhes no figurino e nos cenários facilitou seu processo de imersão, permitindo-lhe trazer autenticidade e profundidade ao seu papel. Embora The Other Boy and Girl tenha recebido críticas mistas, com alguns comentários apontando imprecisões históricas e um enfoque melodramático, o filme foi elogiado pela qualidade das atuações. Portman e Johansson entregaram interpretações memoráveis como as irmãs Bolena, enquanto o elenco de apoio, incluindo Garfield, complementou a narrativa com uma solidez que elevou o drama da história. Os críticos notaram o comprometimento de Garfield com seu papel, elogiando sua habilidade de transmitir a atmosfera da corte e a tensão latente que afetava todos os personagens. Trabalhar em The Other Boy and Girl foi uma experiência enriquecedora para Garfield, que aproveitou a oportunidade para aprender com seus colegas de elenco, muitos deles atores experientes no cinema e no teatro. A interação com atores como Eric Bana, que interpretou Henrique VIII, permitiu-lhe observar e absorver técnicas de interpretação que mais tarde aplicaria em sua carreira. Para Garfield, fazer parte de uma produção histórica permitiu expandir seu alcance como ator e explorar o desafio de interpretar um personagem em um contexto completamente diferente dos dramas modernos nos quais havia trabalhado até então. Número 9. O Imaginário do Dr. Parnassus e o Legado de Heath Ledger. No ano de 2009, fez parte do elenco de O Imaginário do Dr. Parnassus, um filme de fantasia dirigido pelo visionário Terry Gilliam. A produção desse filme foi marcada pela trágica morte de Heath Ledger, que interpretava um dos personagens principais. Ledger faleceu durante as filmagens e sua perda abalou a equipe e o mundo do cinema. Para honrar sua memória e finalizar o projeto, 3 atores amigos de Ledger, Johnny Depp, Jude Law e Colin Farrell, assumiram seu papel em diferentes cenas, transformando o personagem no processo. O filme se tornou uma homenagem a Ledger e Garfield teve o privilégio de fazer parte desse projeto tão especial. Em The Imaginarium of Dr. Parnassus, Garfield interpretou Anton, um jovem integrante de uma companhia circense que vive aventuras dentro do misterioso e surreal mundo do Dr. Parnassus, que faz pactos com o diabo e possui o poder de transportar as pessoas para realidades mágicas através de um espelho encantado. O personagem Anton é fundamental na história, pois atua como a consciência e o coração do grupo, questionando as decisões do Dr. Parnassus e tentando proteger Valentina, a filha do doutor, dos perigos que ela enfrenta. A interpretação de Garfield traz sensibilidade e emoção à trama, e seu personagem representa a inocência e a esperança em meio ao caos e às sombras que cercam o mundo de Parnassus. Para Garfield, trabalhar em um filme de Terry Gilliam foi a realização de um sonho. Gilliam, conhecido por seu estilo visual único e sua narrativa surrealista, cria mundos extravagantes e cheios de simbolismo, e o mundo imaginário do Dr. Parnassus não foi exceção. Garfield teve a oportunidade de explorar um gênero completamente novo, onde a realidade e a fantasia se entrelaçavam e onde os personagens precisavam navegar por situações irreais mantendo uma conexão genuína com o espectador. Essa experiência foi desafiadora para Garfield, já que atuar em um ambiente de fantasia exigia uma abertura mental e uma flexibilidade que nem sempre se encontram no drama convencional. O filme também permitiu que Garfield experimentasse técnicas de atuação pouco convencionais.
A direção de Gillian incentivava a criatividade e a improvisação, permitindo que Garfield explorasse diferentes facetas de Anton em cada cena. O ambiente de filmagem era um espaço livre e experimental, onde os atores podiam testar diferentes abordagens para seus personagens. Isso ajudou Garfield a encontrar a essência de Anton, um jovem de bom coração preso em um mundo que ele mesmo não compreende totalmente, mas no qual luta para proteger aqueles que ama. A experiência de trabalhar em The Imaginarium of Dr. Parnassus também foi emocionante para Garfield devido à presença do legado de Heath Ledger. A morte de Ledger impactou profundamente todos no set e, para Garfield, foi um lembrete de como a vida pode ser efêmera e da importância de aproveitar cada momento. Ledger era um ator muito admirado por Garfield, e o fato de Depp, Loy e Farrell terem assumido o personagem em homenagem a Ledger tornou o projeto ainda mais significativo. Número 10. Sucesso com a rede social. No ano de 2010, Garfield alcançou um novo nível de reconhecimento em sua carreira com sua interpretação em A Rede Social, dirigida por David Fincher. O filme narra a história da criação do Facebook e as tensões entre seus fundadores, em particular entre Mark Zuckerberg e Eduardo Saverin, personagem interpretado por Garfield. Esse papel foi crucial para Garfield, pois lhe permitiu mostrar sua habilidade de interpretar emoções complexas em um drama que abordava temas como traição, ambição e amizade. A atuação de Garfield foi elogiada pela crítica e seu papel em A Rede Social é considerado um dos pontos mais altos de sua carreira. Em A Rede Social, Garfield interpretou Eduardo Saverin, um dos primeiros sócios de Mark Zuckerberg e cofundador do Facebook. A história mostra como a relação entre Zuckerberg e Saverin se deteriora à medida que o Facebook cresce, devido a decisões empresariais e pessoais que afastam os dois amigos. Saverin, interpretado por Garfield, representa o lado humano e emocional dessa história, sendo um personagem que age com lealdade e compromisso, mas que acaba enfrentando as consequências da ambição de Zuckerberg. A capacidade de Garfield de transmitir a decepção, a raiva e a tristeza de Saverin nessa situação foi um dos pontos mais marcantes de sua atuação. A direção de David Fincher foi exigente e detalhista, e Garfield respondeu a esse desafio com dedicação e disciplina. Fincher é conhecido por seu método de filmagem, que envolve inúmeras tomadas de cada cena até que os atores atinjam um nível de perfeição. Em uma das cenas mais memoráveis do filme, Saverin confronta Zuckerberg nos escritórios do Facebook depois de descobrir que foi praticamente expulso da empresa. Essa cena exigiu 40 tomadas e Garfield lembrou o quanto foi exaustivo repetir a sequência uma e outra vez. No entanto, esse nível de minúcia permitiu que Garfield se aprofundasse na raiva e na dor de seu personagem, alcançando uma das interpretações mais intensas de sua carreira. A preparação para o papel de Saverin foi um processo detalhado, no qual Garfield explorou a psicologia e a história do personagem real. Embora Fincher lhe desse liberdade para dar seu próprio toque, Garfield pesquisou minuciosamente a vida de Saverin e as circunstâncias que o levaram a confrontar Zuckerberg. Para entender melhor o mundo financeiro e empresarial, Garfield chegou a estudar conceitos de economia, preparando-se para interpretar um personagem que, apesar de emocionalmente vulnerável, também era um jovem empresário bem-sucedido.